Quero convidá-los hoje a que façamos uma reflexão. Mas uma reflexão no sentido mais estrito do termo. Eu quero convidá-los a refletirmos sobre o sentido das nossas vidas. Qual é o sentido das nossas vidas? E eu quero tomar como base o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 40. É um apelo, é um convite, é uma exortação que o profeta faz ao povo. O livro de Lamentações é um pequeno livro que vem logo depois da profecia de Jeremias, viu? Lamentações de Jeremias vem logo depois do livro de Jeremias. No seu capítulo 3, no verso 40, eu leio o apelo nessa versão que costumo usar, que é para mim atualmente a melhor versão que temos da Bíblia. Lamentações capítulo 3, verso 40. Examinemos, é o apelo. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. É claro que é bom nós nos lembrarmos do contexto histórico em que essas palavras de Jeremias foram pronunciadas. O povo de Israel estava sofrendo muito, por causa das consequências dos seus atos, das suas opções, das suas decisões. E o livro de Lamentações é um choro sentido, um choro doído, um choro dolorido, machucado, ao ver as ruínas da cidade santa, a cidade destruída, o templo destruído, invadido pelos babilônicos. E os que pertenciam ao povo dos judeus sendo levados como cativeiros para a Babilônia, para lá ficar 70 anos. E o profeta Jeremias e o povo como um todo, vendo aquela desolação imensa, ruínas, o templo destruído, e mais do que as ruínas das casas e do templo, as ruínas das vidas, as ruínas dos sonhos, as ruínas dos projetos, as ruínas dos planos futuros. Ruínas que estavam lançadas ao chão. E é nesse contexto de profundo sofrimento do povo, de profunda dor do povo, de um momento em que se faz um repasse de tudo, em que se pergunta, afinal, qual é o sentido da vida no meio disso tudo? Afinal, qual é o significado da vida no meio de tantas ruínas e tantos escombros? O profeta Jeremias levanta a sua voz, ergue a sua palavra profética e diz: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Por isso que eu estou dizendo que eu quero fazer o mesmo convite que Jeremias fez. Talvez você não esteja vivendo um momento de ruína, de perda grande como o povo vivia aqui, mas o convite é o mesmo e serve para você porque nós estamos vivendo. E nós que vivemos precisamos nos preocupar com o sentido e o significado da nossa vida. E o ser humano é o único que pode fazer isso. Nenhum outro ser vivo na face da terra tem condições de fazer uma reflexão sobre o sentido da sua vida. E eu disse que usamos a palavra aqui no sentido estrito mesmo do termo reflexão, porque é a ideia de refletir, de olharmos e ver o reflexo, como se tivéssemos um espelho à nossa frente. Olharmos para ver o reflexo, olharmos para ver o que vemos, olharmos para enxergar o que somos. Qual é o sentido dessa vida que temos? Como se tivéssemos esse grande espelho à nossa frente. Então eu estou dizendo o seguinte: vamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, no sentido de olhar o reflexo, olhar a imagem. Queremos saber se essa imagem que está aí faz sentido.
Queremos saber se o nosso rosto, que aparece no reflexo, a imagem que vemos de nós, o pensamento que temos a respeito da nossa vida, as ideias que temos a respeito dos nossos caminhos, se há sentido, se há significado nisso. Há num conto de Otto Lara Rezende, um conto antigo da década de 50, em que um homem percorre as ruas de uma cidade durante a noite, levando consigo uma lanterna, nas ruas de uma pequena cidade de Minas, São João del Rei, onde Otto Lara Rezende nasceu e foi criado. E nesse conto, o homem percorre as ruas daquela pequena cidade à noite com esta lanterna acesa e repetindo em latim palavras que eram muito bem conhecidas às pessoas que frequentavam as missas naquela cidade muito tradicional católica. Pulvis es, et pulvis reverterem. És pó, e ao pó te tornarás. E esse homem percorria as ruas noturnas de São João del Rei, no conto de Otto Lara Rezende, sacudindo a sua lanterna e dizendo em alta voz essa expressão incômoda que talvez tirasse o sono de muita gente durante a noite. Pulvis es, et pulvis reverterem. Tu és pó, e em pó te hás de tornar. Como se ele passasse em cada esquina, em cada rua, em cada calçada, e lembrasse a cada um: olha, você vai voltar a ser pó. Olha, a vida passa. Olha, a vida acaba. Você vai voltar a ser pó. E qual é o sentido e qual é o significado de tudo isso que você está vivendo? De tudo isso que você tem experimentado? O teólogo Paul Tillich, um teólogo alemão que na época do nazismo fugiu para os Estados Unidos porque não concordava com o regime de Hitler, escreveu um livro belíssimo chamado A Coragem de Ser. Uma das reflexões mais profundas sobre a existência humana do ponto de vista teológico. E lá nesse livro ele, reportando-se ao Salmo 90, fala das 3 grandes preocupações do ser humano. A preocupação com a vacuidade da vida. A vida passa, a vida é vaga, ela se vai, ela escapa pelos nossos dedos. A preocupação com a culpa que carregamos e queremos nos livrar dela. E a preocupação com os resultados. Já que não vamos ficar aqui, nós queremos ter a certeza de que vamos deixar alguma coisa que vai permanecer, que vai ficar. Por isso que o Salmo 90 diz que a nossa vida é 70 anos, alguns no máximo chegam a 80, e depois passa como um conto ligeiro. Por isso que o Salmo 90 diz: as nossas iniquidades estão expostas ao Senhor. E é por isso que o Salmo 90 pede: confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Porque é a ideia da vacuidade, o tempo passa, é a ideia da culpa, carregamos nossas culpas, e a ideia da produção, de fazermos algo que fique, uma obra que permaneça, já que nós vamos passar. É com isso que o homem labora. É com isso que o ser humano se preocupa. Em última análise, ele está preocupado com o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o significado da vida? Bem, eu gostaria de tentar compartilhar com vocês pelo menos 3 coisas que fazem ou devem fazer sentido na nossa vida para que ela tenha sentido de fato. Não é mistério para ninguém, até algumas pessoas já me cumprimentaram por causa disso, não é? Eu estou completando 42 anos. Eu costumo dizer: depois dos 40, ninguém mais festeja aniversário, comemora a data de fundação. Viu? É bem por aí. Agora, eu acho que depois dos 40 acontecem algumas coisas que fazem com que nós enxerguemos melhor, que fazem com que nós vejamos a vida de melhor forma.
quando eu tinha 15 anos de idade, nós sofremos um impacto muito grande com a notícia da morte de um amigo nosso, muito, muito próximo da família, que com 42 anos havia sofrido um infarto fulminante e havia morrido. E talvez impactado por isso, eu, com 15 anos de idade, toda pessoa com 15 anos de idade, quando olha para alguém de 40, acha que é um velho. Alguém que tem 40 anos, quando ouve falar que alguém de 60 morreu, diz, morreu tão novo. Não é assim? Não é assim? É assim. Porque todo ponto de vista é só a vista a partir de um ponto, nada mais do que isso. O nosso ponto de vista depende do lugar em que estamos olhando. Quando estamos com 15 anos, qualquer pessoa de 30 anos é velha. Então eu com 15 anos, quando ouvi alguém dizer, olha, morreu com 42, eu disse, viveu demais, tá bom, tá ótimo. Talvez por causa do impacto dessa notícia, durante algumas vezes na minha mente de adolescente surgiu a ideia de que, poxa, se eu morrer com 42 anos já tá bom, já é ganho. Mas olha, não é exatamente o que eu penso agora, quando eu tenho 42 anos. Embora de vez em quando ainda eu sinta o rescaldo desse impacto. Você tem quanto, Altair? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, há algumas coisas que só acontecem depois dos 40. E que chegar aos 40 é muito bom. Leia-se Machado de Assis só depois dos 40. Antes é uma chatice. Depois dos 40 a gente tem descortinado na nossa frente um horizonte de possibilidades quando a gente lê aquela literatura fantástica de Machado de Assis. E a vida é melhor interpretada depois dos 40. Então, nessa minha estrada dos primeiros 40 anos da minha vida, eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 coisas que eu acho que dão sentido à vida e que têm me ajudado bastante. E faço então um apelo. Consideremos os nossos caminhos. Vamos esquadrinhar os nossos caminhos e vamos ver se eles estão fazendo sentido. Em primeiro lugar, o que dá sentido à vida é ter consciência da nossa abertura para o que está além da matéria, para o que está além do terreno, para o que está além do visível. Ter consciência da nossa transcendência, do projeto infinito que Deus tem para nós. São muito tristes e vagam pela vida com muita tristeza as pessoas que reduzem as suas esperanças só ao tempo presente, só ao que vê, só ao que pode apalpar. O homem é muito mais do que isso. Eu estava dizendo ontem no sepultamento que precisei fazer aqui, que talvez a maior prova de que existe uma vida depois dessa é o fato de não aceitarmos a morte, de não nos conformarmos com ela. E não aceitamos e não nos conformamos porque nós fomos criados para o infinito. Nós fomos criados para o transcendente. Então, o que dá sentido à vida é essa abertura para o sagrado, para o infinito, para Deus. Há um arquiteto da década de 70 chamado Mies von Rohr. Eu não sei se Eli Figueiredo já ouviu falar sobre ele, mas é um arquiteto alemão que durante toda a sua vida, os seus projetos arquitetônicos, todos eles eram em cima da lógica, da geometria bem fechada, bem formada, da precisão. No fim da sua vida, quando ele estava lá com 84 anos, numa das últimas entrevistas que ele deu, perguntaram a ele: qual é o seu grande sonho? E ele disse: o meu grande sonho como arquiteto seria construir uma catedral. Uma catedral. Um arquiteto que passou a vida inteira com traços bem definidos, geometricamente bem equilibrados,
precisos, objetivos. Tinha o sonho de construir uma catedral, como se ele quisesse compensar essa sua prisão, a coisa mais lógica, mais fechada, mais hermética, mais precisa, construindo uma catedral que é o símbolo da abertura do homem para o infinito. O símbolo da abertura do homem para Deus. A primeira coisa que dá sentido à vida é termos consciência dessa nossa abertura para o infinito, para o transcendente, para Deus, para as coisas espirituais, para as coisas que estão além do visível. Perde muito do sentido e do significado da vida quem vive só preso à matéria, ao que vê, ao que pode apalpar. A fé e a esperança ajudam a viver. E muito especialmente a fé e a esperança nesse Deus que está além de nós, que é o totalmente outro, que está além do que entendemos e vemos. Nesse infinito maior, para o qual todos nós estamos destinados. Esse Deus revelado em Cristo, que veio trazer o seu amor e a sua graça a nós. O que dá sentido à vida é essa abertura para a graça e a misericórdia de Deus. A segunda coisa que dá sentido à vida, isso porque a vida é maior do que a estrada. Estamos na estrada, estamos caminhando, o profeta diz, considerem seus caminhos. E a gente tem que lembrar, a vida é maior do que a estrada que vemos. Há uma curva que vem lá na frente, que guarda coisas que nós não vemos. E ainda assim é estrada. Então temos que ter essa abertura para o mistério, para o transcendente, para o Deus infinito. E a segunda coisa que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à nossa caminhada, é sabermos semear e colher no solo fértil e sabermos também superar o solo estéril, o solo que não produz. Porque nessa estrada, nesses caminhos que percorremos, nem todo solo é fértil. Nem tudo aquilo que plantamos dá resultado. Nem todos os sonhos que projetamos se concretizam. Devemos viver, sim, semeando, plantando para colher. Aproveitando as oportunidades e o solo fértil que aparece diante de nós nessa caminhada que temos. Mas vamos nos esbarrar, muitas vezes, com um solo que não produz. Com aquele solo que não dá fruto, que por mais que nós nos empenhemos, nos esforcemos, por mais que nos gastemos como uma vela que se consome a si mesma, ainda assim não veremos frutos, não veremos resultados, não por culpa nossa, o solo é que é infértil. O solo é que é incapaz de produzir, mas nós temos que ter maturidade suficiente para superar esse solo, para não fazer dele o nosso drama, para não reduzir a existência da caminhada que passa por solos e solos diversos àqueles únicos que não produzem. Não nos amarrar no que não deu certo e não viver lamentando o resto da vida as coisas que não aconteceram. Porque para cada solo que não produz, há mais 2 ou 3, sim, senhores, que vão produzir. E nessa caminhada em que estamos, o que dá sentido à vida é aproveitar o solo fértil, mas saber superar o solo estéril. Saber deixar as nossas frustrações, as nossas tristezas e caminhar adiante. Porque há solos que vão produzir. Perdemos muito do sentido e do significado da vida quando achamos que a vida é feita só de solos bons, que vão produzir sempre. Não, senhores. Há solos que são solos ruins. Precisamos saber superá-los e aproveitar as lições que aprendemos com esses solos ruins. Já me referi aqui àquela experiência da lenda japonesa, em que o homem tem a sua casa, ela pega fogo,
Ele fica sem o telhado e alguém vai perguntar a ele: você não está triste com a casa que pegou fogo, o telhado que não existe? Ele diz: o telhado pegou fogo e agora eu posso ver o céu estrelado. Perdi minha casa, perdi o telhado, mas olha só, olha que abertura belíssima que agora eu tenho para o céu estrelado. Às vezes nós choramos a perda de certos tetos. E devemos nos lembrar que quando perdemos certos tetos, é a oportunidade que temos de ver céu estrelado que não veríamos se continuássemos guardando aqueles tetos como se eles fossem a coisa mais absoluta da vida. A primeira coisa que dá sentido à vida é essa abertura para o sagrado, para Deus, para a graça de Deus. É triste quem caminha sem essa abertura. A segunda coisa que dá sentido à vida é sabermos aproveitar os solos que produzem e superar os que não produzem. Entendendo que a estrada é maior, muito maior do que aqueles solos que não produziram. E que para cada solo que não produz, havemos de encontrar outro que produza, que seja bom. Em último lugar, o que dá sentido à vida é quando nós conseguimos nos desapegar de nós mesmos e passamos a ser instrumento de bênçãos para outros. Quando tiramos os olhos só das nossas próprias carências e necessidades e olhamos para a carência e necessidade de outros. Quando conseguimos nos despregar dessa nossa tendência individualista, egoísta, de valorizar só o que é nosso. E começamos a nos ver mais como instrumento do que qualquer outra coisa, a fim de que outros possam ser abençoados. Eu estava falando aqui pela manhã que nós muitas vezes valorizamos a espiritualidade do monte, em que queremos ficar no monte sagrado, vendo a glória de Deus. Mas uma espiritualidade muito mais válida do que essa é a espiritualidade da ponte. Quando nós nos tornamos uma ponte de acesso para que a graça de Deus atinja outras pessoas e abençoe outras pessoas. A nossa vida, às vezes, é sem sentido, é sem significado, porque nossos olhos não veem, não enxergam outra coisa, a não ser o que somos, o que temos, o que precisamos, o que carecemos, nós, eu, em todos os momentos. E aí, quando nossos olhos se despregam de nós, e começamos a valorizar o outro, e o que o outro precisa, e queremos nos tornar uma ponte para abençoar. E é aí que eu me lembro da história de Márcia Graz. Na sua autobiografia, Márcia Graz, uma dançarina brasileira, mas que quase não é conhecida aqui. Fez sua carreira e fez sucesso na Europa, como acontece com muito artista brasileiro, com muito talento brasileiro. Márcia Graz fez sua carreira como dançarina, com sua coreografia, com sua expressão através da dança, a expressão corporal. E há um trecho na sua autobiografia em que ela fala de uma dança que ela inventou, que ela mesma criou, em que ela se vestia com um saco até o pescoço, uma espécie de embalagem, e esse saco vinha até aqui e ela se fechava nele. E entrava no palco assim. E com aquele saco fechado até o pescoço, ela improvisava passos de dança. E fazia os passos de dança mais criativos, em que o auditório embevecido olhava e dizia: como é que ela consegue dançar tão bem dentro daquela embalagem? Dentro daqueles limites. E a crítica falava muito sobre isso, dizia: aquilo não tem sentido. Aquilo é uma das coisas mais feias que já se produziu num palco. E Márcia Graz continuava apresentando o seu número. Um dia, ela foi procurada nos bastidores, lá no seu camarim, depois de uma apresentação. E a pessoa era uma senhora,
já idosa, foi procurá-la e disse: olha, como você me emocionou com essa dança essa noite. Porque ao ver você dançar com aquele saco preso até o pescoço e como você se mexia dentro dele, eu fiquei pensando na minha vida, como a minha vida tem sido uma série de problemas até o pescoço, como eu me sinto prisioneira, escrava desses problemas, dessas angústias, angustiada, sufocada por isso. E você me ensinou no palco que às vezes os passos de dança mais criativos que damos é justamente quando estamos angustiados até o pescoço. E que o que vale na vida não é ficar lamentando o fato de estarmos angustiados e presos até o pescoço, mas o que é que conseguimos produzir dentro dessa angústia, dentro dessa tristeza. E você me fez descobrir, dizia ela, que somos sim capazes de fazer os passos de danças mais belos que existem, mesmo dentro da angústia. Mesmo dentro do sofrimento. O que dá sentido à vida foi o que Marcia Grice descobriu ali. Ela disse que voltou para casa e pensou o seguinte: olha, se nada mais tivesse acontecido na minha vida, com toda essa crítica negativa que fizeram a meu respeito, só o fato de ter ajudado aquela senhora, de ter passado essa mensagem a ela, de tê-la emocionado, só isso já valeria a pena e eu viveria tudo de novo para chegar a esse momento. O que dá sentido à nossa vida é servirmos de bênçãos e de instrumento de bênçãos para os outros. Dá sentido à vida essa abertura para Deus, para a graça de Deus, para o amor de Deus, esse amor revelado em Cristo que nos salva. Dá sentido à vida nós semearmos, aproveitando os solos bons, mas também sabermos superar os solos ruins. Dá sentido à vida nós nos sentirmos instrumentos para abençoar, nem que seja uma só pessoa na nossa vida inteira, sendo abençoada por nossa vida, e isso já terá valido toda a vida. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Usando uma expressão que é de um outro profeta, do profeta Ageu, consideremos os nossos caminhos. Se eles realmente têm tido sentido, têm tido significado, pelo menos à luz dessas três coisas que podem dar sentido e significado às nossas vidas. Que Deus nos ajude a descobrir